Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Aonde está o Queiroz? Onde está o Queiroz? Por que ele não fala? Ele tem um CPF, eu tenho outro. Nas últimas semanas, aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em diferentes áreas estiveram envolvidos em investigações, operações policiais. Eu tô falando do inquérito das fake news e também das manifestações antidemocráticas. Nestes casos, houve reclamação e até indignação por parte do presidente da República. Estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho, a meu favor, sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Pois é. Nesta quinta-feira, essa fase bem ruim para o presidente Bolsonaro ganhou mais um ingrediente. Uma nova velha dor de cabeça para ele e toda a família. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, chegou agora há pouco ao Palácio da Polícia de São Paulo. Ele foi preso hoje cedo num desdobramento da investigação que apura um esquema conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. É aquele esquema em que funcionários devolvem uma parte do salário para o parlamentar. Mais do que um ex-funcionário, Fabrício Queiroz sempre foi um amigo próximo da família. E a prisão dele aconteceu em um imóvel de propriedade de um advogado dos Bolsonaro. Então vamos lá, é importante lembrarmos que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício... Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Frederico Wassef tem, inclusive, bastante trânsito nos corredores do Palácio do Planalto, em Brasília. Aqui no 15 Minutos, nós vamos analisar o impacto da prisão de Queiroz e os desdobramentos da investigação para a família e, mais especificamente, para o presidente Jair Bolsonaro. Para isso, eu conto com a ajuda da Júlia Fontes, editora de República da Gazeta do Povo. Vamos relembrar de onde vem essa relação da família Bolsonaro com o Fabrício Queiroz, até chegar essa quinta-feira, com a prisão dele, que vai ser objeto aqui da nossa conversa. Júlia. Oi, Márcio. Então, o Fabrício Queiroz, ele é mais do que um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. Ele é um amigo da família Bolsonaro há mais de 30 anos. Ele é um ex-policial militar. E o Ministério Público do Rio de Janeiro, nas investigações, descobriu que ele era uma espécie de faz-tudo, assim, para a família Bolsonaro. Então, ele era motorista do senador Flávio Bolsonaro, atuou como segurança, e tem até uma história de que ele ajudava a pagar contas da família Bolsonaro. Então, ele é uma pessoa realmente muito próxima e que, durante um período, foi formalmente empregada pelo Flávio Bolsonaro no gabinete dele. Então ele tinha também parentes que eram empregados pelos Bolsonaro em outros, em vários gabinetes. Ele era realmente uma pessoa de trato pessoal ali da família do presidente. Foi na Operação Furna da Onça que apareceu o relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sobre movimentações suspeitas de assessores da Assembleia Legislativa do Rio. Entre elas, as do PM aposentado Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro na época. Essa investigação é uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que começou lá em 2018, quando o MP teve acesso a um relatório do COAF, que era um relatório que apontava movimentações financeiras atípicas de vários assessores e deputados do Rio de Janeiro, não só do Flávio Bolsonaro. O Queiroz era um dos que estavam ali no meio. Inclusive, o próprio MP, em novembro de 2018, deflagrou uma operação chamada Furna da Onça, que foi uma operação que mirou esses casos de assessores e deputados estaduais do Rio de Janeiro que eram suspeitos de fazer a chamada rachadinha. O que é isso? É uma prática muito antiga, do mundo político. Acho que todo mundo já ouviu alguma denúncia desse tipo, que é quando um assessor parlamentar ele devolve parte do salário público, que ele ganha, seja da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, onde for, e devolve, então, para o político. É uma forma de desvio de dinheiro muito comum e que já aconteceu várias vezes. Então, essa investigação, ela mirava esse tipo de prática e
como que eles identificaram? Esse relatório do COAF mostrava movimentações suspeitas dessas pessoas, ou seja, que elas movimentavam uma quantidade de dinheiro que era superior, muito superior aos vencimentos, ao salário, né? Então não era compatível com os ganhos dessas pessoas. E também tinha outros indícios, por exemplo, no caso do Flávio Bolsonaro, o MP também identificou que alguns dos assessores dele costumavam sacar todo o salário depois que recebiam, o que é uma considerada suspeita, né? Porque não tem sentido. Por que uma pessoa vai sacar todo o dinheiro que ganha se tem conta em banco, né? A gente não faz isso. No caso do Fabrício Queiroz, o que aconteceu? Aquela operação Furna da Onça que eu mencionei, no começo não falava do Fabrício Queiroz. Em dezembro de 2018, o jornal O Estado de São Paulo teve acesso a esse relatório do Conselho de Atividades Financeiras e identificou a presença do nome do Queiroz e que o COAF apontava que ele tinha movimentado mais de R$1 milhão no período de um ano, né, o que era considerado atípico. Em 3 anos, segundo esse relatório, o Queiroz movimentou quase R$6 milhões, né, sendo que ele tinha um salário de assessor na Assembleia Legislativa do Rio e de policial militar aposentado. Numa operação em dezembro do ano passado, o Ministério Público diz que as provas permitem vislumbrar que existiu uma organização criminosa com um alto grau de permanência e estabilidade entre 2007 e 2018, destinada à prática de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. O argumento do Queiroz era de que esse dinheiro vinha por conta da venda e compra e venda de carros que ele costumava fazer. Mas mesmo assim, o MP considera, né, que é uma movimentação atípica, então um possível indício dessa prática de rachadinha. Basicamente é isso que a investigação do Ministério Público apura, se havia ou não essa prática. O Ministério Público também identificou algumas movimentações esquisitas na conta do próprio Flávio Bolsonaro. Por exemplo, ele fez 48 depósitos de R$2 mil no período muito curto de tempo, né? E tem outras situações em que ele usou dinheiro vivo para pagar quantias muito altas, né? O MP também investiga se o senador Flávio Bolsonaro usou uma loja de chocolates que ele tem para lavar esse dinheiro que ele recebia de forma irregular dos assessores. A suspeita de que ele também fazia isso por meio da compra de imóveis. Então, basicamente, é isso que o Ministério Público investiga nessa ação. Bom, voltando aqui à relação do Queiroz com a família, vamos lembrar que essa relação inclui ainda o fato de uma filha dele ter sido assessora, né, do Jair Bolsonaro, então deputado, e tem também a história dos cheques para a primeira-dama Michele Bolsonaro, né, Júlia? Isso, exatamente, porque não era só o Queiroz, o Fabrício Queiroz, que era empregado no gabinete, né? Tinha parentes dele e pessoas que ele indicava que eram contratadas nos gabinetes não só do Flávio Bolsonaro, mas também do próprio Jair Bolsonaro, que naquela época era deputado federal. Então, por exemplo, a filha dele, a Natália Queiroz, ela é uma personal trainer, ela trabalhou para o Flávio Bolsonaro durante muito tempo, ou pelo menos era contratada, né, pelo gabinete dele, de 2007 a 2016, e ela também trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Tem um outro ponto dessa história, que durante a eleição de 2018, tinha um empresário, o Paulo Marinho, que hoje é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que era muito próximo ali da família, e ele emprestou a casa dele para o presidente gravar os programas do horário eleitoral. Então ele sabia muito bem o que acontecia ali, né, nos bastidores. A operação Furna da Onça, que investiga esses casos envolvendo deputados estaduais do Rio de Janeiro, foi deflagrada em novembro de 2018. O que o Paulo Marinho diz é que o Flávio Bolsonaro foi avisado da existência dessa operação e das suspeitas em relação ao Fabrício Queiroz com antecedência por um delegado e que, por isso, o Flávio Bolsonaro teria, então, demitido, exonerado o Fabrício Queiroz e a própria Natália, o que de fato aconteceu pouco antes dessa história vir a público. Então tem ainda essa suspeita de que houve um vazamento aí ilegal dessa investigação para o Flávio Bolsonaro.
Isso é objeto de investigação, inclusive, daí da própria Polícia Federal, né? Até o Paulo Marinho teve lá dando depoimento recentemente, né? Exatamente, porque o que aconteceu? O presidente já era investigado no Supremo Tribunal Federal por conta daquelas declarações do ex-ministro Sérgio Moro, que quando deixou o cargo, falou que o presidente queria interferir na Polícia Federal, né, para proteger seus filhos e pessoas próximas a ele. Então, o Supremo Tribunal Federal foi provocado pela Procuradoria-Geral da República e abriu uma investigação. Enquanto essa investigação ainda estava em curso, ela ainda está, inclusive, né, o ministro Celso de Mello autorizou a prorrogação do inquérito pela Polícia Federal, o empresário Paulo Marinho deu uma entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e fez essas revelações. É importante dizer que o Paulo Marinho, ele é uma pessoa interessada, né, porque se ele sabe disso há tanto tempo, por que ele não falou antes? E agora ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então ele tem os próprios interesses dele aí nessa história. Mas com isso, o que aconteceu? Como o inquérito está rolando lá no STF, ele foi chamado também para depor. E disse que entregou o que sabia em relação a isso. É mais uma peça aí dessa história. Em relação ao cheque que você falou, Márcio, naquela época que veio à tona essa história, também veio a público que o Fabrício Queiroz depositou no nome da esposa do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, um cheque no valor de R$24 mil, o que também foi considerado atípico pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O que o presidente disse naquela época é que se tratava de uma devolução de um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz no valor de R$40 mil. Mas o presidente disse que não tinha nenhum documento para provar que tinha acontecido esse empréstimo, que foi uma coisa de boca, assim, sabe? Um empréstimo e que ele estava devolvendo. Mas tem mais esse fator, né, que é considerado... É mais um elemento, né? Exatamente, mais um indício aí que é considerado pelo Ministério Público do Rio. No mês passado, em uma live numa rede social, Flávio Bolsonaro fez elogios a Fabrício Queiroz, enquanto atacava o governador do Rio, Wilson Witzel. Onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor pra ligar pra ele, pra saber onde eu tava, pra ir atrás de mim na campanha, porque sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. Como é que fica, né, o presidente e o governo num momento como esse, hein, Júlia? Pois é que... Assim, a operação não é direcionada diretamente ao presidente, mas é claro que tem repercussões, né? Primeiro porque é o filho dele, né? Então tem uma ligação direta. O Queiroz é uma pessoa que, como eu disse no começo, tem uma relação muito próxima com o presidente há muito tempo. Por que ele foi preso? O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu para a Justiça essa prisão, porque, segundo as investigações, o Queiroz, mesmo escondido, né, porque ele estava sumido, ele estava atrapalhando a apuração. Então, ele tentava dirigir o depoimento de testemunhas, coagir algumas testemunhas, e, inclusive, ele estaria, então, continuando essa prática de crimes. Por isso que ele foi preso. Então, essa relação próxima, ela com certeza atinge o presidente, e tem mais um elemento que a gente acabou não citando, que é o Queiroz foi preso na casa do advogado do presidente, Sim. Que é o Frederico Wassef. Ele tem uma casa em Atibaia e esse advogado tinha dito que não sabia onde o Queiroz estava, inclusive falou publicamente que o Queiroz não estava sumido, apesar dele não aparecer para prestar depoimento e estar de fato sumido, ninguém sabia onde ele estava. Ele falou para Andréa Sadi, né, numa entrevista para a Globo News, para a jornalista Andréa Sadi, ele falou isso, o Frederico Wassef. Então vamos lá, é importante lembrarmos que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício... Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Exatamente. Ela até questionou, né? Ela falou, mas então onde que ele está, se ele não está sumido? E o Frederico Wassef disse, eu não sei, eu não sou advogado dele. E o que acontece? A polícia encontrou, então, o Queiroz estava numa casa que é de propriedade do Frederico Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo, e o caseiro dessa casa disse que ele estava lá há mais de um ano. Então, como assim o advogado não sabia? Esse advogado é o que defende o Flávio Bolsonaro nesse caso, e também o advogado do presidente no caso da facada do Odélio Bispo. Ele estava, por exemplo, essa semana houve a posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e nas imagens ele aparece na posse. Ele é uma pessoa que está constantemente lá em Brasília, então ele em sim trânsito, é próximo. né, no Palácio do Planalto.
Sim, e afinal ele é advogado do presidente, né? Então, isso com certeza chega perto do Bolsonaro e cria, assim, mais um problema para ele, porque várias investigações estão chegando em pessoas próximas dele. Tem essa do caso Queiroz, que já é antiga, mas que teve esse novo desdobramento agora. Tem os outros inquéritos que correm no STF, que também chegaram a aliados e apoiadores dele. Então, tem o inquérito das fake news, né, que apontou aí empresários que são apoiadores do presidente como possíveis financiadores do esquema de disseminação de notícias falsas, também aliados dele como partes desse esquema. Tem um inquérito sobre os atos antidemocráticos, que também chegou em deputados bolsonaristas, e tem o próprio inquérito que a gente já mencionou, que investiga a possível interferência dele na Polícia Federal. Então, o presidente tem muita coisa para se preocupar agora, em meio a toda a crise que a gente está vivendo, claro, né? Que a gente ainda tem sanitária e econômica, né? Exatamente. Então, com certeza, abala de alguma forma o governo, e vamos esperar. Por enquanto, ainda não houve uma manifestação do próprio presidente, enquanto a gente está gravando aqui o episódio. O Flávio Bolsonaro escreveu um tweet dizendo que encara os acontecimentos com tranquilidade, que a verdade vai prevalecer, e atribuiu essa operação a uma espécie de perseguição ao presidente. Vamos esperar para ver como é que ele vai se manifestar e como é que ele vai lidar aí com esse caso, né, Márcio? Nessa quinta-feira pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro não fez, logo depois de saber de toda a operação que prendeu o Queiroz, o presidente não fez aquilo que ele faz já desde sempre, né, muitos meses, que é parar para conversar ali com apoiadores e eventualmente responder perguntas da imprensa em frente ao Palácio do Alvorada. Nessa quinta-feira, o carro passou direto, né, não parou ali na entrada, o que mostra também, talvez, quão incomodado com a situação esteja o presidente, né? E disse que o carro passou em alta velocidade ainda, ou seja, ele realmente não queria falar sobre isso. Bom, vamos acompanhar. Júlia Fontes, editora de República da Gazeta do Povo. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Imagina, um abraço. Ponto final neste episódio do 15 Minutos da Gazeta do Povo. Para construir o episódio de hoje, você ouviu alguns trechos de entrevistas dadas, por exemplo, pelo senador Flávio Bolsonaro ao jornal O Estado de São Paulo, entrevista que está disponível no YouTube. Também a entrevista do advogado Frederico Assef à jornalista Andréa Sadi, veiculada pela Globo News. Além de trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Globo no Bom Dia Brasil desta quinta-feira. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!